Então, cumprimentamos irmãos e amigos do nosso Facebook e da nossa web rádio Atalaia, com a paz do Senhor Jesus Cristo, agradecendo muito a sua atenção e também as suas curtidas. Que Deus continue te abençoando. Agradecemos seus comentários e que Deus conceda a todos a sua bendita graça, seu poder e sua vitória. Lembrando que hoje estaremos no nosso templo matriz às 20 horas, falando sobre a vida de Ezequiel. Nosso templo está localizado na rua Roberto Kramer, 4406, um lugar onde Deus reservou para que ali adorássemos o seu nome e buscássemos a sua graça e a sua misericórdia. Estamos ainda falando sobre o livro de Gênesis, hoje o capítulo de número 2 e o versículo de número 16. E o Senhor Deus deu-lhe esta ordem: de toda a árvore do jardim comerás livremente, mas da árvore do conhecimento do bem e do mal não comerás, porque no dia em que dela comeres, certamente morrerás. Nós temos aqui, juntamente com as dádivas recebidas pelo homem por Deus, umas responsabilidades que o homem tem que assumir. Uma delas, cultivar e guardar. E a outra, receber uma ordem específica, aonde fica determinado o livre-arbítrio do ser humano. Na verdade, de toda árvore, que diz o texto aqui, diz assim, está se presumindo até da árvore da vida, que nós lemos no versículo 17, que está também no Jardim do Éden, que garante ao homem a vida imortal, a imortalidade, tão buscado pela atual ciência. A capacidade divina da onisciência não levou temer essa fatalidade. Deus sabia que o homem cairia e se tornaria um ser mortal. Que o homem fisicamente ia morrer. Deus, com a sua onisciência, sabe dessas coisas. Mas também a imortalidade foi gerado na alma através da salvação, da redenção. Enquanto que o homem tinha a imortalidade no corpo e perdeu, Deus garantiu para o ser humano a imortalidade no seu espírito, mediante a transformação da pessoa de Jesus Cristo no seu interior, não através somente do corpo físico. Deus dá uma ordem. Deus não fez por homem um pedido, não tem como o Criador trocar ideias com a criatura. Embora deixou o livre-arbítrio para o homem, deixou a vontade humana escolher o que quer. Ele não obriga. Deus não escolhe as pessoas por causa que ele quer. Ele escolhe as pessoas porque as pessoas também querem ele. Ele não pega ninguém pelos cabelos e diz, este é meu. Ele não pega ninguém à força e diz que é meu. Ele não viola as decisões do ser humano. Nem tampouco o inimigo de Deus, o diabo, não pega ninguém pelos cabelos. Aí que aparece a decisão pessoal. Deus não determina que profissão você vai fazer, não te obriga a fazer determinada profissão. Deus não te obriga a escolher determinada pessoa para casar, só determina que unam-se até que a morte os separe. Também Deus não obriga você a escolher uma certa vestimenta para vestir. Não. Óbvio que tu vai ver mais tarde Deus escolhendo homens, Deus escolhendo sacerdotes, profetas, reis, determinando as roupas que eles usariam no culto. Mas antes desta determinação, houve a vontade do homem escolhendo Deus. O homem que escolhe Deus, Deus escolhe você. Óbvio que estamos falando aqui do termo chamado ordem, mandamento, palavra determinada, determinismo,
vai e faça tal coisa. Deus disse que não era para ele comer da árvore do conhecimento do bem e do mal. Deus disse para ele: não coma da árvore que vai te trazer a consciência do mal. Tu já tem a consciência do bem. O homem conhecia Deus, estava no jardim do Éden, cercado das melhores coisas da terra. Não tinha o conhecimento do mal. A desobediência trouxe ao homem o conhecimento do mal. O objetivo principal de Deus é este: é dar para o homem sempre bem. É o homem que escolhe o mal. Jamais Deus vai escolher o mal para alguém. Não pode sair de uma fonte de água doce, água salgada. Ou melhor dizendo, não sai de uma fonte dois tipos de água. Não tem como sair de uma mesma pessoa, boa e maravilhosa, o mal. Uma árvore boa não pode dar frutos maus. Isso se refere a Deus. Deus só faz o bem. Jeremias 29:11 diz: eu penso somente o bem a vosso respeito. Então não tem como o teu dia ser ruim, não tem como o teu dia ser difícil, se Deus só pensa o bem ao nosso respeito. Também compete a nós sabermos escolhermos o que queremos. Não tem como você querer uma vida boa só pensando em tristezas. Não tem como você escolher uma vida de sucesso só pensando numa vida pacata. Não tem como você escolher uma vida de alegria só pensando nas derrotas. Não. Deus coloca a decisão dentro da tua consciência e você que decide. Ele não te obriga a tomar as boas decisões. É você que aceita Jesus como Salvador. Ele mesmo disse: quem crer e for batizado será salvo. Então, está de acordo com a decisão do ser humano. Então, nós vamos entendendo paulatinamente que o livre-arbítrio deixado por Deus vai fazer com que tuas escolhas sejam positivas ou negativas. Tuas escolhas sejam boas ou más, sejam do bem ou do mal. Esse mandamento de Deus acabou na lei. Acabou também na doutrina de Cristo, onde o amor é o mandamento supremo e todo controlador das nossas atitudes. Quando nós amamos a Deus, nossas atitudes mudam e vamos escolhendo sempre o bem. Deus, na verdade, tem todo o poder. Ele ordena, ele não pede favores. Quando eu digo que Deus é o Todo-Poderoso, o único que pode todas as coisas, não está do nosso arbítrio fazer o que queremos. Temos que receber ordens. As ordens não são somente para nos colocarmos numa posição de submissão, não somente isso, como devemos ter esta posição de submissão. Mas temos também de ter aquela posição diante de Deus pela ordem recebida, que sempre vai ordenar para o nosso bem. Quando ele diz que você deve aceitar Jesus Cristo como Salvador, que ele é o único caminho e não existe outro, é porque ele está dando para você uma oportunidade de escolha para que você tenha uma vida eterna maravilhosa. Jesus disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. De tal forma que Deus já determinou um caminho. É uma ordem, e pelo este caminho. A escolha, a decisão é sua. Deus está fazendo o melhor para você nesta tarde. Não somente criando as coisas para você, dando ordem para você cultivar e plantar, mas como dando ordens para que você saiba escolher as coisas boas. Ele coloca sempre diante de ti o caminho da vida e o caminho da morte. Escolhe, pois, qual o caminho. Mas tudo visa sempre a nossa vitória. As palavras desta tarde, Deus diz que colocou no meio do jardim uma árvore do conhecimento do bem e do mal e deu a ordem para o homem: de todas as árvores comerás livremente, mas do conhecimento do bem e do mal não comerás. Sempre vamos ter na vida os testes. Sempre vão ter na vida umas provações.
E nestas provações que nós vamos afinando, aperfeiçoando, aquilatando o nosso caráter. O que faz um homem ser bom são suas escolhas pelo bem. O que faz um homem ser mau é suas escolhas para o mal. De tal forma que Deus sempre coloca testes na nossa vida e cabe a nós escolhermos qual o caminho a seguir. Seus decretos não são destrutivos, são remediais ou testacionais, ou oferecem para nós testes na caminhada. E daí você tem que escolher entre A ou B. Antes de você escolher o A ou B, Deus diz, o A é 100% perfeito. O B apresenta defeitos. Foi o que ele disse, eu vou te dar um teste. Neste teste, tu não pode comer da árvore do conhecimento do bem e do mal. Das outras você come. Era um teste. E bastava somente obedecer. O homem, muitas vezes, ele sofre tentações. O homem, muitas vezes, sofre privações. Mas tudo de acordo com a sua personalidade. As tentações são internas. São de dentro do homem para fora do homem. As provações vêm de Deus para o homem. Deus tem todo o direito, como teu Criador e Criador de todas as coisas, também te provar. Às vezes vai colocar na tua caminhada uma prova. Basta você escolher que tipo de comportamento tu vai ter diante desta prova. Quando você escolher pelo lado que Deus deu, pela ordem que Deus deu, tu vai ir bem. Eu estou dizendo para você que Deus está te dando uma condição nesta tarde de você escolher qual o caminho, qual a vitória que você quer, qual a atitude que tu quer ter. E Ele sempre está esperando e orientando uma atitude de vitória. Deus sempre orienta você para o caminho da vitória. A ordem dele me parece difícil. De todas as árvores, comerás menos uma. Que dificuldade ia ter naquela se não fosse a tentação? Nenhuma. 99% da tua vida, Adão, 999, é só para o bem. E eu que escolho. O 0,1% é você que escolhe. Você entendeu? Deus sempre vai orientar você para escolher as melhores coisas. Deus sempre vai orientar você para as melhores coisas. Deus sempre vai colocar, ou na tua consciência, ou na palavra escrita, a Bíblia Sagrada, uma orientação para a tua vitória. Então, ainda te digo, os mandamentos de Deus não são pesados. Se observarmos aqui, todas as árvores, exceto uma, que facilidade, não é? E ao homem foi conferida uma revelação de Deus, uma direção especial. Desta aqui, supondo o texto não diz, mas que Deus ou tocou na árvore, ou apontou para a árvore, ou mostrou o detalhe da árvore e disse, desta tu não come. Deus sempre ilumina teu entendimento para escolher o bem. Sempre tu vai ter na tua caminhada duas escolhas a fazer, ou para o bem ou para o mal. Mas antes da escolha para o mal, Deus te dá uma iluminação. Deus sempre vai te dar uma orientação, um esclarecimento por que você deve escolher o caminho do bem. Quando a Bíblia diz o seguinte, que todos nós devemos aceitar a Jesus para ter vida eterna, ele está dizendo a decisão é tua, tu tem livre-arbítrio. Mas ele está mostrando para você que quem aceita Jesus tem vida eterna. Ele te ilumina, te orienta, esclarece e mostra os benefícios de você escolher este maravilhoso caminho da salvação. Eu agradeço muito a tua atenção nesta tarde e te faço um convite para aceitar a Jesus Cristo como Salvador. Não estou falando de uma placa de igreja, uma denominação, nenhuma religião. Estou falando de uma pessoa que você deve aceitar. Mas a escolha é tua. Deus não pega ninguém pelos cabelos. Nós não escolhemos pai. Nós não escolhemos mãe. Não escolhemos sexo, cidade de nascer. Nós não escolhemos. Não escolhemos o nosso próprio nome. Isso nós não escolhemos. Agora, as demais coisas, nós escolhemos. E te digo nesta tarde, aceite Jesus como Salvador. Escolha por uma vida com Cristo.
e que Deus te abençoe. Obrigado, querido Deus, por esta maravilhosa oportunidade de estarmos junto com os teus irmãos e amigos, falando da oportunidade de cada um de nós escolhermos as melhores coisas da terra, as melhores pessoas, escolhermos o melhor para nós. Obrigado pela sua iluminação, obrigado pela sua direção, e que sua palavra sempre fique conosco, nos iluminando e nos clareando. E que toda a glória seja de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém.